dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, tempo de reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida e ampliarmos um pouco mais a nossa compreensão, não apenas sobre o valor da sabedoria, mas estamos aprendendo que nós dependemos da sabedoria de Deus para viver. Porque se não fosse a sabedoria de Deus agindo nas leis naturais, como vimos ontem, nós não teríamos vida. E nós vamos continuar lendo sobre isso. Hoje nós vamos ler a parte final do verso 29 até o verso 31. E diz assim, olha, quando traçava os fundamentos da terra, então eu estava ao seu lado como arquiteto, e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. É impressionante a gente lembrar que a sabedoria de Deus, ela não foi usada apenas para a construção das coisas, mas para a construção dos relacionamentos. Quando a palavra de Deus diz que Deus viu que aquilo que criara e tudo era bom, e depois, quando criou o homem, Deus disse, isso é muito bom. Nós temos nessas expressões como se fosse uma forma de dizer Deus ficou alegre com o que viu. E aí, quando nós lemos esse texto, nós descobrimos que Deus achou tudo muito bom porque tudo foi feito a partir da plenitude da sua sabedoria. E o texto diz que era cada dia as suas delícias. A sabedoria era a cada dia a alegria do coração de Deus. Na medida em que Deus ia fazendo as coisas com sabedoria. E diz o texto que a sabedoria era o arquiteto ao lado de Deus para juntar as peças, para criar as coisas. E a Bíblia diz que isso foi trazendo alegria ao coração de Deus. Diz o texto no verso 21, no verso 31, folgando no seu mundo habitável. Eu acho muito interessante essa expressão, porque folguedo é uma ideia de algo muito elevado, uma alegria muito grande. Não é simplesmente um assentimento, legal, não. É Deus se alegrando muito com as coisas criadas, porque percebia que todas as coisas estavam se encaixando. Eu fico imaginando, assim, não sei se você já teve a oportunidade de ver aquele quebra-cabeça, assim, de 3.000, de 5.000 peças. Eu tive a oportunidade de ver recentemente um quebra-cabeça de 15.000 peças. E eu fico imaginando que no primeiro momento é um caos, pedaços para todos os lados. E Deus foi colocando tudo em ordem, até que a imagem tenha sido plenamente criada. E diz a palavra de Deus, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Deus foi fazendo as coisas, na medida em que o caos foi revertido e as coisas começaram a tomar forma e todas as leis naturais acontecendo harmoniosamente. A Bíblia diz que isso trouxe alegria. A presença da sabedoria no processo da criação trouxe alegria ao coração de Deus. Mas não ficou por aí. Porque no finalzinho do verso 31, o texto diz assim, achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Deus não se alegrou apenas na criação, mas Deus se alegrou também na humanidade. Quando nós vivemos a humanidade na sua plenitude, nós trazemos alegria ao coração de Deus. Às vezes nós achamos que a gente só vai agradar a Deus quando a gente vive a espiritualidade
na sua plenitude. Mas isso não é verdade. Porque nós não fomos criados para sermos semideuses. Nós fomos criados para sermos homens na sua plenitude. Então, quando nós vivemos a nossa humanidade na sua plenitude, nós alegramos o coração de Deus, porque o texto diz que Deus encontra suas delícias com os filhos dos homens. Deus se alegra quando nós vivemos o projeto que Ele planejou. E aí nós encontramos uma série de adjetivos que vão nos ensinar o que Deus espera de nós. Então, compaixão, Deus quer que sejamos compassivos, Deus quer que sejamos misericordiosos, Deus quer que sejamos bondosos uns para com os outros, que nós nos amemos de verdade, que a gente seja instrumento dele na vida uns dos outros. E isso traz alegria ao coração de Deus. Diz o texto da palavra de Deus que Deus, ele encontra suas delícias nos filhos dos homens. E se existe uma coisa que nós devemos ter como propósito, é trazer alegria ao coração de Deus. Você se lembra daquele momento quando Deus olha do céu e faz um testemunho a respeito de Jesus? Diz assim: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Esse é o meu filho amado que traz prazer ao meu coração. Ele vive na minha sabedoria e ele faz o que eu gosto. Esse é o grande propósito da nossa vida e deve ser o grande objetivo da vida de todos nós. Fazemos as coisas que agradam a Deus. E quando nós fazemos as coisas que agradam a Deus, significa que nós estamos vivendo na sabedoria de Deus. E esse deve ser o propósito do nosso coração. Trazer alegria ao coração de Deus. E isso significa que a gente vai viver uma vida abençoadora dentro da nossa humanidade, dentro da realidade daquilo que fomos criados, para aquilo que fomos criados. Por isso, querido, alegre o coração de Deus, vivendo plenamente o propósito que Deus tem para a sua vida, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Que nós saibamos alegrar o coração de Deus, vivendo em sua sabedoria. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor se alegrou com a natureza, o Senhor se alegrou com as coisas criadas. A tua palavra diz que a sabedoria do Senhor é que arquitetou todas as coisas, mas também o Senhor se alegra com os filhos dos homens. E nós queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, para que nós possamos viver de maneira que alegremos o teu coração. Que as nossas atitudes, que a nossa maneira de viver produza, ó Deus, esta declaração de prazer como Jesus fez. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude nisso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?